sejam muito bem-vindos ao nosso programa Gestores do Futuro. Aqui, o nosso objetivo é fazer você descomplicar a gestão. E quem faz a pauta desse programa é você. Você traz as perguntas, as suas inquietações e a gente está aqui para te responder. Então, não esqueça de mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida, porque a gente vai responder e vai descomplicar cada dia mais a sua gestão. Eu sou Priscila Boy, sou consultora educacional e eu sou diretora da Priscila Boy Consultoria e eu estou aqui sempre com gente muito esperta, com gente que sabe muito de educação. A minha querida Cris está aqui comigo hoje. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Priscila. Eu sou Cristiane Salgado, sócia e contadora proprietária da L Cris Contabilidade. A gente está no mercado há mais de 30 anos. Cris, você me falou aqui antes, nos bastidores, gente, hoje eu tô até tremendo. Que vem uma coisa desafiadora, que tem uma pergunta aí. Eu tô aqui com o coração de taquicardia, Cris. A coisa tá complicada hoje. Uma pergunta agora que tá complicada. Ai, você vai ter que do céu, se virar nos 30. Vamos lá, manda aí. Vamos lá. É o seguinte, como gestor educacional, tenho enfrentado bastante resistência às mudanças na nossa instituição. Mesmo quando estamos tentando melhorar a qualidade do ensino ou atualizar as práticas pedagógicas, percebo que tanto alguns professores quanto alunos acabam resistindo às novidades. Que estratégias você sugere para lidar com essa resistência de forma prática e eficaz? Se puder compartilhar exemplos reais de situações em que essas estratégias funcionaram, seria ótimo. Isso me ajudaria a entender como aplicar essas ideias no nosso ambiente. E aí, Priscila? Gente, então quer dizer que o gestor, ele trouxe aí camadas de pergunta, né, Cris? Várias. Ele tá com problema de resistência de professor, de aluno e ainda quer exemplo prático. Ele quer estratégia e quer que eu provo que a estratégia deu certo. Então, o meu desafio é esse, trazer para ele algumas coisas. Eu separei 4 coisas aqui que eu acho fundamentais. Porque é o seguinte, gente, nós vivemos tempos de mudança. Hoje em dia não dá para você fazer educação do jeito que a gente fazia na época que a gente estudou. Com certeza. A Cris é muito mais jovem do que eu, mas a escola que eu estudei, é ali as cadeiras enfileiradas, o professor lá na frente falava as coisas, inclusive na minha época davam as coisas pra gente decorar. A minha também era assim. A gente decorava, eu lembro, gente, eu tinha uma professora de história, decorava o nome dos ministros, eram todos militares na minha época, eram generais. Imagina se fosse hoje, tem lugar que tem 5 ministros por ano, você decora o nome do ministro, o ministro caiu, né? É verdade. Então, hoje, quando o gestor quer implantar mudanças. O nosso programa se chama Gestor do Futuro. Um gestor do futuro, ele mira no futuro. O que é que vai fazer sentido? Então, às vezes eu vejo muitos gestores que eles querem inovar, mas eles não sabem por onde começar. Quando eles começam a buscar isso e falam assim, nossa, eu vou implantar esse diferencial na minha escola, a pessoa que executa, que é o professor, começa a resistir. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso é modismo. Ah, não vou fazer de jeito nenhum. E ele está falando de aluno, olha que coisa interessante. Tem uma escola que eu dei uma consultoria, fui fazer uma formação nessa escola, e a gente trabalhando lá coisas diferentes, avaliação por rubrica, por exemplo, planejamento reverso, que são ferramentas de novidade, inteligência artificial, que a gente faz muita formação sobre isso. O que acontece? O aluno, quando trabalhamos com metodologia ativa, o aluno virou e falou assim, não vai ter aula não? Ou seja, o aluno não enxerga, às vezes, uma rotação por estação, uma metodologia diferenciada como aula. Então, eu entendo exatamente o que ele está trazendo. A primeira coisa que eu queria falar, então, para esse gestor é que, para implantar a mudança, ele tem que ter uma comunicação clara e transparente. Esse é o primeiro ponto. Não adianta eu chegar de um congresso, eu fui num congresso maravilhoso, eu fui lá na Beth Educar, eu fui lá em outros congressos, no Summit, não sei aonde, eu fiz uma formação com a Priscila, comprei um curso da Priscila e fiz, aí eu chego na escola e falo, gente, a partir de agora, nós não vamos fazer avaliação tradicional. Não tem clareza, não tem transparência, não explica o motivo, não fala realmente o que é que está levando ele a implantar aquela mudança. Entendeu? Priscila, comenta aqui
pra gente de um caso prático que você teve, que a gente já até conversou sobre isso, daquela escola que eles implantaram um currículo interdisciplinar. A de São Paulo? Lá de São Paulo, isso mesmo. Ah, tá. Então é o seguinte, tem uma escola que eu atendi lá em São Paulo, que o gestor chega de vários congressos, inclusive ele chegou de um congresso internacional, ele também foi para a Finlândia, e ele percebeu, conectando isso com a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso documento normativo, que hoje a perspectiva é interdisciplinar. O que é isso? Eu não sou professor de história dentro de uma caixinha de história. Eu chego lá, dou minha aula de história e vou embora. Não, eu tenho que fazer um diálogo com a geografia, eu tenho que fazer um diálogo, às vezes, com linguagens, com a arte, com a literatura. O mundo não é feito em caixinhas. Então, ele queria implantar um currículo interdisciplinar, um trabalho com os professores. E aí, o que ele fez? Ele chamou todo mundo e ele fez dinâmicas. A gente fez para ele uma formação onde a gente mostrou. Quando você está sentado debaixo de uma árvore e cai um fruto na sua cabeça, isso é o quê? Isso é física, que fala da gravidade? Caiu? Isso é o quê? É biologia, que fala da natureza, do fruto que amadureceu e apodreceu e caiu na sua cabeça? Isso é matemática, que você vai calcular a rota? Isso é literatura, que fala, estava eu sentado à beira da árvore? Isso é tudo. É tudo, verdade. O mundo não é feito de caixinhas. Então, a gente fez essa dinâmica de sensibilização com situações problema reais. Foi fenomenal. Com esse caso da árvore, os professores entenderam que o mundo não é feito em caixinhas. Ele teve uma linguagem clara, transparente, e depois ele transportou isso para a teoria e para os conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, ou seja, uma visão ampla, né? E os professores se convenceram de que o mundo não é feito de caixinhas. Mas tem um segundo pilar que eu queria trazer, que é o envolvimento da equipe no processo. Eu comunico com clareza, eu não quero mais o modelo disciplinar aqui na escola, gente. Isso não está mais conectado com o século XXI, ultrapassado, mas você precisa envolver a equipe no processo. Você não chega com tudo pronto, com tudo sozinho, porque não vai dar certo. Então, Priscila, me comenta aquele caso de Minas Gerais, que eles introduziram o programa de formação contínua para os professores. Tá, esse caso que foi do interior de Minas, era uma escola até pequena, não é uma escola de grandes recursos. Então, o que eles fizeram? Eles entenderam que precisavam mudar práticas de avaliação. Mas, a cidade do interior, Cris, você sabe, a gente é mineiro, o mineiro é desconfiado, é tradicional, é conservador, muito. E as famílias. Você chega na escola e fala assim, agora não vai ser só prova, não. A família surta. Qualquer mudança para o mineiro é um pouco... É mais difícil, né, Priscila? Você é mãe de 2 filhos, né, Cris? Sou. Eu também. A gente já fica ali, o menino chega em casa, qual que é a primeira pergunta que a gente fala assim, mas a sua escola agora não vai dar prova mais, não? Agora vocês vão ficar aí só no Somebody Love, né? Verdade. É assim? E para casa? Não tem para casa hoje, não? Só isso de para casa? Às vezes a escola mudou uma prática avaliativa, por exemplo, que o menino tem que ler um texto de biologia ou de história e ele tem que produzir um vídeo de 1 minuto. Sintetizar é super difícil. Você pegar todas as informações da Revolução Francesa, extrair a essência daquilo, que é a queda da monarquia, e trazer isso num vídeo de 1 minuto é mais difícil do que você responder um questionário de 10 perguntas que você decorou. Com certeza. Não é? É verdade. Então, essa escola aí do interior de Minas, eles queriam mudar as práticas de avaliação. E aí a gente fez um envolvimento da equipe. A gente fez o seguinte, primeiro eu falei com esse gestor, não vai chegar mudando, chutando o balde, não. A gente vai pegar 2 professores que têm perfil de inovação, que gostam de novidade. Nós vamos conversar com eles no privado, nós vamos implantar algumas práticas na sala deles e depois, nas formações que a gente vai fazer, nós vamos trazer os novos conceitos de avaliação, o conceito de avaliação por rubrica, que é uma coisa que hoje está mais nova para a escola, e nós vamos apresentar os cases deles, que eles fizeram isso, isso e isso, e nós vamos apresentar o rendimento dos alunos, que houve aprendizagem. Olha, que a gente quebra legal. Objeções. É verdade. Você não deve implantar uma mudança sem envolver a equipe. E quando o professor está sentado, vendo o colega apresentar,
eu fiz isso, isso e isso, meu aluno aprendeu mais, ele realmente compreendeu isso, ele não tem como contestar, né, Cris? Com certeza. Vamos partir para a terceira coisa que Então, eu separei aqui, ó. O treinamento e suporte. Então, eu falei de comunicação clara e transparente, Isso. de envolver a equipe. Envolver a equipe é você também ouvir as ideias, porque tem gestor que quer chegar, mudar tudo. E não escuta, né? Não escuta ninguém. É. Gente, o professor é que está na sala de aula. Com certeza. O professor sabe o que ele está falando. Se ele disser para o gestor, olha, se mudar isso de uma hora para outra, meus alunos vão tudo sair para outra escola. Escuta. E aí aqui o treinamento e suporte é o seguinte, se eu estou dizendo para os professores que eles têm que implantar um outro sistema de avaliação, novas metodologias, ou que eles têm que trazer inteligência artificial para o processo, para que eu mostre para essa comunidade que eu estou conectada com as coisas do século XXI, eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar. Eu tenho que dar suporte, porque é muito fácil eu abrir a porta e falar, usa inteligência artificial, o cara nem sabe o que é isso. Nem sabe usar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa realmente estar atento. Inclusive aquele caso, né, do Rio de Janeiro, daquela escola que introduziu isso dentro da sala de aula, né, uma tecnologia. Aquela escola do Rio. Gente, tem uma escola do de Rio. Workshops práticos. Essa escola foi assim. Primeiro, uma coisa que até eu sei que é da contabilidade, uma coisa fiscal. Como os gestores têm trazido assim para mim muitas vezes que eles não têm dinheiro para implantar um programa de formação. Porque programa de formação vai envolver o quê? Hora extra. Com certeza. Se eu convoco esse professor para vir toda terça-feira à noite, tem que pagar hora extra. Tem que pagar hora extra, verdade. Mas a gente tem, né, Cris? Lá na L Cris Contabilidade tem uma saída. Que tem uma solução. Incorporar isso na hora. Com certeza. Né? Fala aí rapidinho sobre isso que eu vou contar o caso do Rio de Janeiro. Vale muito mais a pena você passar aumentar as horas do seu professor por semana ou por mês, né? Do que pagar hora extra. Porque incide em cargos, incide em cargo, né? Então, olha só. Muito... O seu professor, para implantar um programa de formação continuada na sua escola e minimizar os custos trabalhistas que isso possa trazer para você, a solução é, o seu professor dá 20 horas. Você contrata ele com 24 horas. Isso mesmo. Você vai pagar hora-aula para ele, 4 horas a mais, ele está à disposição da escola, ele já se organiza e você diga na hora de contratar, essas 4 horas é 1 hora por mês, durante 1 hora por semana, durante o mês, para formação continuada. Então, aí a gente resolve isso. Lá na escola do Rio de Janeiro, que você perguntou, foi o seguinte, eles implantaram ali um sistema na sala de tecnologias. Colocaram também instrumentos, né? Colocaram Chromebooks, colocaram telas digitais, trouxeram ali a inteligência artificial para algumas atividades, então eles implantaram isso. E quando foi chegando esse equipamento na escola, os professores começaram a passar mal, porque tem professor que nem sabe usar. Quando chegou a tela digital pela primeira vez, a pessoa nem sabia mexer. Gente, eu lembro de mim, quando eu fazia formação em escolas, que começaram a comprar as telas digitais, eu chegava lá, não era mais meu PowerPoint familiar, tinha que clicar aqui, eu clicava errado, eu passava sem querer. Então, assim, tudo é novidade. E aí, essa escola, o que ela fez? Ela fez um investimento em implantar tecnologia, trazer novidades, mas ela, antes do equipamento chegar, ela já fez uma reunião, ela fez um coffee, uma reunião assim bem aconchegante, serviu um café e falou para os professores que a gente ia começar um novo tempo, que a escola estava investindo neles. A escola não falou que estava investindo para ganhar alunos, para fazer isso, claro que o objetivo é esse, nós estamos investindo em vocês, porque nós entendemos que se vocês ficarem fora desse mundo tecnológico, daqui uns dias não terá mercado para vocês. Com certeza. Então a gente já comprou os equipamentos, vocês vão ser treinados, isso não vai ser jogado no colo de vocês, os professores se sentiram muito tranquilos. Acolhidos, então, né, naquela situação. A palavra é essa, acolhidos. E por fim, né, o nosso tempo aqui não é grande, a gente já falou de comunicação clara e transparente, envolvimento da equipe, treinamento e suporte, celebrar pequenas conquistas. Cris, a gente tem mania, o ser humano é assim, a gente se cobra muito.
E com o gestor não é diferente. A cadeira do gestor, eu costumo falar, é uma cadeira solitária. Verdade. Muitas vezes é só ele quer fazer as coisas, ele é cobrado, ele precisa de dar resultado, mas ele depende dos outros. E muitas vezes esse estado de ansiedade que o gestor fica, de que as coisas deem certo, de que o resultado venha logo, faz com que ele despreze as conquistas que os liderados tiveram. Uhum. Então vamos pensar, no início do ano você fez uma reunião, você fez uma jornada pedagógica, agora a gente está no fim do ano, janeiro tem jornada, inclusive queria dizer que as minhas agendas de jornada pedagógica estão abertas, eu já estou com algumas vagas preenchidas, vamos fazer formação desse pessoal aí, receber essa equipe com muita alegria. Pois bem, o que acontece? O professor no início do ano, vamos pegar o exemplo lá do Rio de Janeiro, recebeu os Chromebooks, não sabe nada, tá inseguro, como é que mexe nessa lousa, não sei como é que é, e não sabia nada. De repente, ele já está sabendo ali fazer um arquivo compatível, mas ainda não está usando tudo que a louça proporciona. Ainda não está usando todos os dias o Chromebook, mas já deu passos. A nossa tendência é de desprezar isso. Então, é muito importante a gente celebrar as conquistas pequenas para que elas se tornem grandes, né? Tem um caso que um dia você comentou comigo, daquela escola de Curitiba, que eu achei, assim, sensacional. Não tô lembrando, me conta. Que é justamente celebrar essas conquistas, que muitas vezes são diárias mesmo, com algum evento ou uma... menina, lembrei. Nossa, eu achei isso, assim, muito importante. Essa escola de Curitiba me encantou duas coisas que eu vou te contar. Lá em Curitiba, eles vendem, lá no sul em geral, sabe aqueles biscoitos decorados? Sei. E agora no Natal, né, tem gente... Demais, gente, né? Tem gente que pinta bonequinho da neve. Lindo, E lá em Curitiba tem uns biscoiteiros que fazem biscoitos lindos. Então, essa escola, essa questão de celebrar a conquista, eles fizeram um evento no meio do ano. Muito legal. Para celebrar tudo aquilo que a equipe conseguiu executar do primeiro semestre que eles falaram na jornada de janeiro. Eles se comprometeram a se esforçar para trazer novas metodologias. Então, houve um espaço, gente, eu fiz isso aqui na minha sala, eu fiz esse trabalho de grupo, os alunos tinham que gravar um mini podcast, eles relataram e elas fizeram uma festa para esses professores e ela deu um saquinho para eles com esses biscoitos. Gente, eram biscoitos em forma de flor, de estrela, você brilhou. Gente, mas assim, eu achei a coisa mais linda. O professor sai com aquilo ali na mão, aquilo não é um biscoito, aquilo é um reconhecimento. Mais, lógico. Né? Todo ser humano gosta de ser reconhecido. Com certeza. Tem gestor que tem dificuldade de elogiar. Então, eu queria dizer para os gestores, olha, a sua equipe precisa do seu olhar atento. E espera, né? Eles esperam, com certeza. Quando um gestor entra na sua sala, te chama na sala dele, porque geralmente chama só para quê? Puxar a orelha. É verdade. Te chamou, você já vai com frio na barriga. Vai mesmo. Chamou você. O que eu fiz, né? Quero conversar com você amanhã, você tem a sua última aula é 16 horas, 16h15, dá uma passadinha na minha sala, você fala, meu Deus, vou ser demitido. Agora não tem pra mim, não. Verdade. Ele senta lá e você diz, olha, eu tô te chamando aqui porque eu tenho observado seu esforço. Pra te elogiar, né? Eu tenho observado a sua turma, como que você tá conseguindo cativar, como que você tá conseguindo romper os medos. Eu vim aqui pra te encorajar, te reconhecer. Gente, tem preço. Não tem preço. Não é? Não tem. Todo não mundo, tem dinheiro, né? Não eu tem acho. dinheiro Não que tem. paga. E fideliza. Fideliza, motiva, né? Às vezes você não é o maior salário, você não pode aumentar o salário, mas ele se sente bem ali, ele não vai te deixar. Com certeza. Não vai te deixar por causa de R$1.000 a mais. Porque o ambiente é tudo, né? Com certeza. Então, olha, para esse gestor que está enfrentando resistência do aluno, do professor, ele deve ter uma comunicação clara, ele deve envolver a equipe, ele deve promover capacitação, formação e suporte, e ele deve também celebrar as conquistas. Isso é muito importante. E eu tenho certeza, Cris, que se as escolas fizerem isso, tudo vai acontecer e vai dar certo, porque ninguém segura uma equipe engajada. Verdade. E para a gente fechar, né, o programa